A emoção mais antiga e mais forte da humanidade é o medo. E o mais antigo e mais forte de todos os medos é o medo do desconhecido. H.P. Lovecraft. Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do podcast de Lovecraft Country. Aqui é o MM Isidoro, que saudade que eu tava de estar aqui com vocês. E hoje eu estou acompanhado dele, Walter Regi. Oi, salve galera, tudo bem? Tô muito feliz de estar por aqui com vocês. E é isso, vamos lá. E da Milena. Tudo bem, Mi? Oi, gente, eu estou bem, estou animada por participar aqui desse podcast maravilhoso para falar um pouco sobre Lovecraft Country e vamos lá, né? Então, antes da gente começar a falar a série, vocês aí que já ouvem os podcasts da HBO, vocês já me conhecem, vocês já sabem, eu tava aqui no podcast do Watchmen, no podcast do His Dark Materials e agora tô aqui com vocês nesse podcast do Lovecraft Country, que grande série, mas quem é você na fila do pão, Milena? Na fila do pão, eu sou criadora de conteúdo na internet. Eu falo sobre livros no YouTube, no Instagram. Também já fiz parte do grupo Omelete na CCXP 2019. E é isso, gente. Estou falando sobre livros em todos os lugares que a internet me permite. Que massa! E você, Walter? Bom, eu sou o Walter Regi, sou cineasta, criador de conteúdo para internet. Eu sou formado em rádio e TV pelo Centro Universitário Belas Artes. Durante muito tempo eu trabalhei em produtoras de vídeo na pós-produção. Eu dirigi um filme chamado Preto no Branco e fiz outro longa-metragem no Canadá chamado Cinema Me Trouxe Aqui. Ah, é muito importante também falar, sou preto, gay e favelado. Sucesso. Então, vocês já perceberam que aqui a gente tá com um time de responsa, um time completamente conectado. Pra você que já viu o primeiro episódio, você já percebeu que aqui é isso, a gente vai falar de livro, a gente vai falar de cinema, a gente vai falar da série, mas principalmente aqui, né, o tema, que acho que é um dos temas principais da série, que é o racismo, que é a condição do negro, né, gente? A condição do negro ali nos Estados Unidos nos anos 50, depois da Segunda Guerra, depois da Guerra da Coreia. Então, vamos falar um pouquinho da série, já vamos começar aqui, porque além dela ser baseada num livro, ela é baseada num autor, talvez um dos autores mais famosos da literatura americana. Fala um pouquinho disso pra gente. Exatamente, esse livro chamado Território Lovecraft, que é escrito pelo Matt Ruff. Ele decidiu fazer essa história inspirada aí nas obras de Lovecraft, mas ele queria falar sobre o terror dos negros, né? E o H.P. Lovecraft, pra quem não sabe, foi um autor muito importante em tudo, basicamente. Ele inspirou Stephen King, inspirou vários outros autores que escrevem sobre terror, né, que fez uma subcategoria aí no terror, e além disso, ele criou o terror cósmico. Então, são esses seres que ele criou, que a gente meio que não consegue imaginar, é bizarro, mas é muito importante o Lovecraft na literatura, ele inspirou muitas coisas, eu acredito que sem ele, muitas coisas a gente não iria conhecer, então agradeço a ele por isso, mas ele também tinha seus problemas, ele era um autor racista, xenofóbico, misógino, então eu acredito que muitas das obras dele, ele escrevia por meio do desconhecido. Ele tinha essa repulsa, né? Então é meio que um terror real ali que ele sentia, que a gente fica meio com o pé atrás, né? Mas vamos discutir sobre isso no decorrer do episódio. Exato. Então o Lovecraft, assim, se você já viu algum filme de terror recente, se você... Quer dizer, nem tão recente, assim. Se você vê filme de terror, se você lê contos de terror do século XX, tem referência do Lovecraft a dar com pau ali, tipo, em todo lugar que você vê. Só que assim como grandes homens, né, ele tinha muitos problemas, e isso é até falado nesse episódio, né, lá na frente a gente vai chegar a falar nisso, mas é uma coisa que os criadores da série, eles não escondem e até falam. Então, o Lovecraft, ele tem essa figura bem controversa, mas ao mesmo tempo criou todos os monstros que a gente gosta. Inclusive, falando em criar, essa série vem com um time de peso já do começo por trás das câmeras, né, tirando os atores, alguns atores até bem reconhecidos, a gente
tem 3 pessoas muito interessantes que ajudaram a série a tomar vida. Então, Walter, a gente tem, né, 3 nomes aí, que é a Misha Green, o J.J. Abrams e o Jordan Peele. Quem são eles, hein? Exatamente, MM. A Misha Green, ela é bem famosa nos Estados Unidos, né, por uma série que ela criou, uma série chamada Underground, que na verdade era uma rodovia, né, por onde os escravos fugiam durante a Guerra Civil Americana, e ela é um nome, assim, super de peso dentro de séries nos Estados Unidos, né. O J.J. Abrams, que eu acho que dispensa apresentações, a gente precisa falar, né, porque ele é um dos diretores dos sucessos mais recentes, como Star Wars, como o Lost também, né, o Star Trek. Tem um filme muito legal que me lembra muito esse enredo do Lovecraft, que é um dos filmes que, na verdade, eu mais gosto dele, assim, que nem é um filme tão famoso, que é o filme chamado Super 8, né, que também tem seres cósmicos, na verdade são extraterrestres, assim, é um filme bem legal. E o terceiro é o Jordan Peele, que é um cara, assim, que eu amo desde sempre, né, ele é um comediante americano, assim, que trabalha muito tempo em várias sketches, né, da TV americana. Ele tem um canal no YouTube também, e ele começou a fazer muito sucesso, né, no cinema, na verdade, no primeiro filme que ele dirigiu, que foi o Corra, o Get Out, que é um filme de terror que também fala sobre racismo, que colocou um protagonista preto, né, o que é muito difícil a gente ter um protagonista preto mesmo em filmes de terror, e assim, foi um arrasa-quarteirões, e uma coisa bem legal é que ele foi o primeiro negro a ganhar o Oscar de melhor roteiro original, né, e aí esse filme ele abriu muitas portas pra ele, depois ele fez um filme chamado Nós, né, e agora ele tá com esse sucesso aí do Lovecraft, que eu tô, na verdade, tô aqui entorpecido com esse primeiro episódio, porque, gente do céu, viu? Meu Deus. Então, o que é... Tô até me segurando. O que é bacana que eles fizeram, e o que acho que a gente tá fazendo aqui no podcast também, é retomar o que o Lovecraft até tirou da gente, né? É fazer o Lovecraft se revirar no túmulo, porque você tem uma mulher negra empoderada escrevendo a série também como personagem, você tem o Jordan Peele, um homem negro como produtor, e aí você tem toda uma história sobre a guerra, sobre o racismo, e aí é tudo que o Lovecraft odiava. Então, mesmo o Matt Ruff sendo um autor branco, ele conseguiu encaixar muito bem, né, tudo isso, e a gente tá vendo isso nesse primeiro episódio, que já foi um episódio que já começou de uma maneira explosiva, eu diria, né? Nossa, resumindo muito. Fala, meu Deus. O que vocês acharam desse primeiro episódio, hein? Gente, eu achei um episódio super assustador em todos os sentidos, assim, tanto no sentido de horror cósmico, que ele colocou ali os monstros, tanto no sentido do racismo. A gente já viu a segregação, a gente já viu todo o preconceito, a divisão, todo o racismo enraizado ali e muito explícito também. Deu muita raiva. Nossa, no decorrer do episódio eu xinguei tanto, vocês não têm nem noção. Mas peguei muitas referências e foi um episódio super divertido e o episódio anda. E isso é incrível. Eu já adorei por aí. Eu também, e eu acho que a construção, né, da narrativa, ela é muito interessante, porque, assim, já coloca personagens, por exemplo, coloca, tipo, um cara que veio da guerra, aí coloca um senhor da terceira idade, aí coloca uma mulher super empoderada em pleno anos 50, né, e aí a gente vai ter a narrativa da criancinha também lá, que é a filha do tio George, porque eu já vi algumas coisas no trailer, assim, que impacta demais, assim. E o importante dizer é que é uma série que ela fala sobre esses problemas, mas ela não é didática. Ela é uma série que você senta pra assistir e aí você vai ter entretenimento. Só que embutido nesse entretenimento tem muitos, mas muitos fatores históricos que é muito importante a gente falar sobre, né? Total, não, esse primeiro episódio ele tava, tipo, tem tanta referência, mas tanta referência, e como a cultura americana do negro é forte, né? Porque a gente começa já o episódio, tem uma teoria de roteiro americana muito forte que fala que você tem que, a primeira cena, ou o primeiro enquadramento, a primeira imagem que você vê já é uma imagem que tem que contar meio a história do filme inteiro, sabe? Você olha aquela imagem e fala, mano, esse é o tema do que a gente vai ver. E começar na guerra, começar com um soldado negro na guerra, vendo o tal do terror cósmico que vai, né, percorrer toda a história, é muito incrível. E nessa cena, a gente passa desde, tipo, as primeiras vezes que a gente vê os monstros do Lovecraft, até uma referência a um dos primeiros grandes astros negros, né, que foi abraçado até pelos brancos, que é o Jackie Robinson, aquele jogador de beisebol que você vê com o número 42, que fica dando, né,
tipo, tacada de beisebol nos monstros, ele foi o primeiro jogador de beisebol negro. Então, quando o nosso herói Atticus, que tá sonhando com ele ali, quando a gente descobre que ele tá sonhando, faz todo sentido, né? Porque é um menino que foi pra guerra, mas ele tem os seus heróis ali no esporte, e ele também é fã de ficção científica, né, Mi? Nossa, total. E isso é muito legal. Então, é muito legal ver que o Atticus tem essa maturidade de ler, ao mesmo tempo absorver e criticar tudo isso. Não é só o Lovecraft, né? São outros autores também. Ele é muito fã de ficção científica e a gente vê que nesse meio da ficção, a maioria dos autores são brancos, a gente não vê muitos autores negros, e também tem muita referência tanto à nossa realidade quanto, né, aquela coisa científica mesmo que a gente não consegue visualizar. Então, eu acho bem legal que o Atticus tem essa maturidade. E eu acho que é muito legal essa coisa de começar com a guerra, porque é como se os produtores e a direção dissessem, olha, é isso que a gente tem que entregar pra vocês, sabe? Então fica. Porque assim, a gente sabe que a população, principalmente a população norte-americana, né, que lá realmente os negros são a minoria, é muito difícil absorver protagonistas negros, principalmente, né, em audiovisual com temática negra. Então eu achei que foi muito inteligente, sabe? Porque já começa com aquele sound effects, com aquela loucura toda, e você fala, meu, mas peraí, pra onde que vai isso? E com todas aquelas referências, né? E eu acho muito legal que o Atticus, ele é um cara que a gente fala que ele hackeia o sistema, né? E aí ele constrói, pra você ver como o poder da leitura pro Atticus é tão maravilhoso, associado ao conhecimento dele de negritude, que todos os personagens dele, por exemplo, a Princesa de Marte, né? Que é uma referência da guerra lá, da primeira cena. Ela é negra. Ela parece negra pra ele. Todos os personagens personagens que foram escritos com temáticas brancas, no mundo do Atticus aparece negra. E eu achei isso fenomenal. Então acho que vai ter muito a ver. E essa história do ônibus também, acho que a Mi tava falando, né? Que, tipo, são essas pequenas cenas que eles colocaram nesse episódio inteiro, que pra mim foi muito pior que qualquer monstro, né? Então você vê esse ônibus segregado, com os negros sentados atrás, o ônibus quebra, ninguém resgata eles, é muito pesado, né, Mi? Nossa, é demais, assim, a gente vê que a lei Jim Crow, naquela época, né, década de 50, realmente estava em sua ascensão, os negros eram separados dos brancos, não podia ter lugar no ônibus, não podia ter o mesmo bebedouro, não podia usar o mesmo banheiro. E eu acho que o legal dessa cena do apartheid dentro do ônibus é que tem uma frase, né, em que a moça do ônibus, quando eles estão andando lá, que eles não foram resgatados, que ela fala, né, sobre o fato do protagonista do livro que o Atticus tá lendo, ser um soldado que era confederado, né, que lutava, tipo, ao lado da galera que queria manter a escravidão nos Estados Unidos. E o Atticus, assim, cara, ele é um herói de guerra, né? Então ele é muito estrategista. Então, eu não lembro muito bem a frase que ele fala, mas é como se ele fizesse uma triagem, sabe? Ele pega as coisas boas e joga fora as coisas ruins, porque o que ele quer é conhecimento, é estratégia. Sim, e ele é um menino que ele teve que passar por uma transformação muito grande. Durante o episódio inteiro, você vê quando ele volta pra casa, ele volta pra Chicago, você tem, tipo, muitas pessoas redescobrindo o Atticus, né? Falando, você é o garoto que era o garoto franzino que só ficava lendo, é o garoto de óculos, é o nerdzinho e tal, que é muito a coisa do próprio negro, né? Que o negro não pode ser outra coisa, né? As pessoas te colocam numa caixinha e você só pode ser aquilo. Aí quando ele vai pra Coreia, volta aquele homem forte, né? Aquele homem másculo, aquele homem que lutou. Então, quando você passa, isso impressiona todo mundo, né? Então, todo mundo que tá ali no bairro dele, ali na Chicago, fica impressionado com isso. E principalmente o tio dele, né? Então, e esse acho que é outro ponto da série que eu tô gostando bastante, que é a sexualidade, né? Tem uma coisa de sexo, de sexualidade na série, tipo, que a primeira vez que você vê os tios dele, eles estão na cama e é quase um sexo da terceira idade, né? Tipo, eles falando ali, é o tio indo pra cima da tia e tal, e você vê que é uma coisa que são duas coisas que você quase não vê na televisão, que é negros fazendo sexo de uma maneira que não é estereotipada e, ao mesmo tempo, pessoas mais velhas. E eu acho que é uma cena super bem construída, assim, né? Porque é uma cena que você gosta de ver, que você acha bonita, que você acha normal, né? Porque realmente é normal, mas a gente não vê muito. E a série, ela brinca muito com a sexualidade, né? Porque tem um clima muito sexual e intenso entre a Letícia e o Atticus, né? Também. E eles aproveitam isso de uma coisa muito, sabe, sem forçar a barra? Quando você vê que a proposta é só mostrar sexualidade
sexualidade que tá presente em quase todos os filmes, mas sem forçar a barra. Fora que tem uma cena muito interessante do bar, que é quando o Atticus vai no bar que o pai dele frequentava, e assim, do nada a gente vê uma cena, tipo, de sexo gay, e aí você fala, meu, o que tá acontecendo aqui? E aí, isso é um recurso muito legal de empatia do personagem, porque você pensa, cara, é um herói de guerra, não sei o quê, e o Atticus, ele simplesmente vai embora, e é uma cena linda, sabe? Porque nos pequenos detalhes é que são construídos os personagens. E o que é legal são também essas outras referências, né? Então essas cenas, as primeiras cenas com o tio e tal, o tio, ele tá falando com a tia, que a tia quer ir viajar, porque ele é um cara que fica viajando bastante. E a gente descobre que ele escreve um livro, o Viagem Segura para Negros, né? Que é baseado num livro real, que era o Green Book, que era um livro que negros escreviam para os próprios negros, para eles saberem quais as cidades e quais os lugares, quais os restaurantes, hotéis e tal, que eles poderiam ir pra simplesmente não serem mortos, né? Mas aí a gente começa nessa busca, o que no cinema eles chamam de MacGuffin, né? Que é a desculpa pra começar a jornada, que é o tio e o Atticus começando a conversar pra saber aonde tá o pai do Atticus, o irmão do tio George, e pra onde eles vão. Então, tipo, eles têm que achar o pai, que o pai sumiu, e o Atticus quer encontrar ele depois que ele voltou da guerra, né? Só acrescentando, o Akan também é uma cidade fictícia de Lovecraft, né? Faz ali nas Montanhas da Loucura, no conto dele, tem ali, tipo, é o pano de fundo, que é o Akan. Então, ele vai até essa cidade. Tanto que eu fico me perguntando, assim, durante a leitura de Território Lovecraft, ou até assistindo Lovecraft Country, o Lovecraft era tão racista, e isso era tão escrachado, e ver protagonistas negros dentro das obras dele é tipo, cara, a gente tá aqui agora pra contar da nossa maneira. Você estava falando tudo errado, e a gente vai fazer o certo agora. E você que lute aí no caixão. E aí, logo depois que a gente começa, a gente já é apresentado a nossa terceira, né, que a gente já citou aqui, nossa terceira protagonista, a Letícia, que ela também volta pra Chicago, né, e a irmã dela tá cantando ali. Então eles estão numa festa super tradicional, que são as festas de quarteirão, o Block Party, que tem até hoje nos Estados Unidos essas festas, que o pessoal fica dançando, todo mundo traz um pratinho de comida. Aqui no Brasil é quase que a gente faz uma festa junina, né, e tipo, traz um pratinho de comida, dança todo mundo junto e tal, e muito provavelmente a Ruby, a irmã da Letícia, que é quem tá cantando, é uma referência a Big Mama Morton, que é uma das primeiras cantoras de rock americana e tal, né, do que era, que é outra referência do rock, que depois eles citam o Bill Riley e seus Cometas, que é a banda que gravou, que é considerado o primeiro rock da história, que aqui no Brasil a música foi regravada pelo Calbi Peixoto, fica aí mais uma referência. Então, tipo, a gente tem uma referência atrás de referência, história atrás de história, da história dos próprios negros, né? E aí, claro, como o Walter já falou, a Letícia é essa mulher zona, né? Essa mulher zona que, tipo, vai atrás, que tá lutando pelo que é seu, pelo que é certo, né? A família não aceita, o irmão dela, lá na frente, o Marvin, não aceita o papel dela, ela tá sempre precisando de dinheiro, toda vez que os irmãos vêm, ela já tem aquela coisa do, grana, você veio buscar mais dinheiro e tal, mas claro que ela se mete, né? Na jornada do Atticus e do tio Jorge, e os três começam a jornada rumo a Arden, né, Walter? Eu acho que a construção do personagem da Letícia vem pra trazer um respiro, assim, pra gente, sabe? Porque eu acho que ela é uma das primeiras ativistas, né? Porque em pleno anos 50, sabe? Uma mulher empoderada, fotógrafa, que solta, né? Tipo, ela usa o dinheiro, até na cena que ela tá brigando com o irmão dela, ela fala que usa o dinheiro pra soltar a galera que tá lutando pelos direitos civis, e tem uma construção da mulher muito legal, porque a gente vê aquelas mulheres todas muito independentes, até a prima do Atticus, né, que é uma menina muito independente, e aí, quando o pai dela tá indo pra viagem, é muito bonitinho, porque ela dá uma HQ pra ele, e aí ela apresenta uma heroína mulher, porque antes ela tinha um herói negro, né, e agora ela coloca como uma heroína mulher. Então essa construção dos personagens femininas do roteiro é muito legal. Fora a tia do Atticus, né, que quer fazer a viagem que não pode. E aí tem essas intersecções também, que dentro da negritude, a mulher, ela sempre tá lá na base, né? Mas aí, como diz Angela Davis, quando a mulher se movimenta, a sociedade inteira se movimenta junto com ela. E aí é o que acontece nas próximas cenas, né? Porque a galera não deixa
deixa nem a Letícia pegar o carro pra dirigir. E aí, quando ela pega, aí é uma explosão. Mas a gente chega lá. Eu gosto da construção dessa personagem. Bem legal também, porque na época do sufrágio, né? As mulheres brancas que iriam lutar pelos seus direitos, por liberdade, por estar na rua, querer votar. E a Letícia, ela vem pra quebrar isso, de que as mulheres brancas não queriam mulheres pretas dentro do movimento. E isso era pesado. Então a Letícia veio com esse ar de sou independente, mulheres pretas podem ser independentes e nós estamos aqui e vamos andar juntos, sabe? Tanto com os homens quanto com mulheres, e, enfim. Eu gostei muito da construção da personagem até agora, eu espero que ela me surpreenda ainda mais. E aí eles começam a jornada, e aí é uma jornada, né, que pra mim é a cena tese da série. Acho que toda a série, no primeiro episódio piloto, tem uma cena tese, e é uma cena literalmente que eles pegam uma tese, eles pegam um diálogo, e pra mim foi muito emocionante, que é um texto que eu pessoalmente adoro, de um cara que eu pessoalmente adoro, que é o James Baldwin. E aí quando eles estão no carro começando a viagem, eles pegam um discurso do James Baldwin que chama O Sonho Americano e o Negro Americano. É um texto que diz o quanto a violência do sonho americano pro negro americano sem nem precisar ter violência física, e a violência física só reforça isso, porque através do racismo, através do racismo estrutural, através do Jim Crow, das políticas de segregação, o negro americano, ele tem que ter o sonho, de ter o carro, de ter a casa, de tomar Coca-Cola, comer um McDonald's e tal, mas ele não é dado a oportunidade de fazer isso, porque ele tá sempre no subemprego, ele tá sempre sendo assassinado, ele tá sempre na favela. Então é um discurso que ele já tava falando nos anos 50, que é lindo, e aí você vê o discurso super falado daquela maneira bonita e cenas horríveis acontecendo, né, pra cobrir. Aí é um moleque branco imitando macaco, tipo aquela cena horrível no posto de gasolina. Então são os pequenos e os grandes racismos, os diretos e indiretos, que eles vão passar durante essa jornada toda. Em todos os lugares que eles param tem algum tipo de racismo, né? Então seja no primeiro restaurante que eles param, que era um restaurante em teoria protegido, né, Walter, pra ser um restaurante de negro, e aí tipo, é um restaurante que tá todo novinho e não tem nenhum negro, e a gente descobre que aconteceu alguma coisa, eles são caçados basicamente pelos brancos, e aí só vai aumentando, né? Né, na verdade aquela cena ali é uma clara referência a Ku Klux Klan, né, que é um grupo supremacista branco, assim, que se formou exatamente por causa, nesse movimento civil em que políticos lá da parte norte, né, dos Estados Unidos queriam dar mais direitos aos negros, e aí essa galera não queria, e era uma coisa assim terrível mesmo, porque a galera caçava mesmo, a galera queimava tipo casa das pessoas assim, e essa cena ela é muito emblemática pra falar sobre esse grupo supremacista. Acho que foi em 1920, chegou a ter 4 milhões de membros. Então é uma coisa assim que é assustadora, sabe? É tão aterrorizante como os monstros. Então, assim, a cena que eles estão no restaurante, eles percebem que aquele restaurante tá novinho daquele jeito porque foi queimado, né? Inclusive ele faz até uma alusão à Casa Branca, que em 1812 foi queimada, e que eles pintaram pra meio que camuflar, né, os vestígios. Então essa cena ela é muito impactante, porque você não espera, e aí eu acho que começa a grande virada da história, né? Que inclusive é a cena em que não dá tempo deles correrem antes da Letícia e ela pega o carro. E aí a gente vê a força dessa personagem, que é maravilhosa. E dirige bem. Muito bem. Tanto que, né? Tanto que o carro lá capota. E aí depois dessa cena aparece aquela moça, a loira, que a gente ainda não sabe ao que ela veio, mas assim, é uma sequência de tirar o fôlego. Estou e o impressionante é que eu contei, é o que a gente fala, a gente não tem descanso. É como acontece hoje em dia. Tem uma morte de um negro, daqui a pouco já é outra, a gente não tem. E no episódio é a mesma coisa, porque quando eles passam, né, eles têm que correr, eu acho que são 4 quilômetros, né, em 3 minutos, pra sair da cidade, porque senão eles morrem quando o sol acaba. Então tipo, a Letícia, ela já dá aquela frase de efeito, né? Eu sou a porra da Letícia Lewis, me deixa dirigir de boa. E aí a gente vai pra casa do Marvin, que é o irmão da Letícia, que tá ajudando eles. E a gente descobre, como o Walter falou, que tem um juiz, né, um xerife, na cidade ali, onde em teoria fica Arden, é uma figura do mal, é um racistão. É um Lovecraft. Que é um cara que provavelmente tava nesses grupos de supremacia branca e tal. Então, tipo, ele consegue pegar o arquivo da NAACP. Esse é um grupo muito
histórico, que é um grupo que tá desde 1909 protegendo os negros. Em português, a tradução ficaria Associação Nacional para o Progresso de Pessoas de Cor. Então, até hoje, ele é uma organização super importante, né, para os negros. Vários dos líderes dos movimentos negros há 110 anos, 111 anos, passaram por ali. E o Marvin consegue pegar esse arquivo, mas é 1/3 do arquivo só e já tem uma porrada de morte de preto e tal. Então imagina o quão mal não é esse cara. Mas dessa cena do Marvin, o que mais me chama a atenção é isso, que é a introdução da Letitia não como uma pessoa que a gente achava que ela era, né? Que era uma bon vivant e tal. Mas é que, tipo, mano, ela tem os seus ideais, assim como o Atticus, ela vai atrás deles. Então até o próprio funeral da mãe dela, ela perde, porque ela tava resgatando uns amigos, né? Que iam morrer na cadeia e tal. E eu acho que isso vai muito de encontro com a história da escravidão mesmo, né? Porque é aquela famosa filosofia africana do Ubuntu, onde é nós por nós. Porque era só eles por eles. Eu sou porque nós somos, né? Ou porque nós somos, nós por nós é agora. Mas, e também mostra pra gente a importância, né, da gente estudar a própria história, que é o que eu sempre digo, assim. A gente precisa entender o que a gente é e como a sociedade nos enxerga pra poder lutar contra os inimigos. E eu acho que é isso que eles fazem, porque eles se articulam e mostra a importância do movimento negro num país onde eles realmente são a minoria. Isso. E aí vai pra parte final, o terceiro ato, tiro, porrada e bomba, que aí a gente sai da casa do Marvin, eles finalmente chegam no terreno ali, né, onde tá marcado no mapa que Ardan tá, eles não acham Ardan, e aí eles eles já plantam a semente ali, que ele ouve um barulho que parece um monstro do Lovecraft, que é o Shoggoth, que é um monstro que foi criado pelos seres... Antigos. Antigos, né, ancestrais, antigos, pra ser uma raça de escravo. Então já tem aí uma primeira introdução também do Lovecraft, como ele via, e ali acontece muita coisa muito rápido, né? Eles estão num lugar que eles vão morrer se eles não saírem de lá, que o xerife, nem é um xerife, né? Ele é um policialzinho ali, aí ele humilha o Atticus e a Letitia. O Atticus, né? Pra ele falar que ele é um neguinho sem valor, quase ali, né? Tipo, é uma expressão horrível que ele tem que falar ali com todo aquele treinamento de policial que ele tem, né? De soldado. E eles têm que correr. Quando eles acham que eles estão livres, não estão. Eles chegam do outro lado. O xerifão racista tá lá esperando eles. E aí a gente sabe que eles, em qualquer outra situação, eles não sairiam vivos. Mas como a gente tá no Lovecraft Country, o Shoggoth não era apenas uma coisa da imaginação, mas era uma parada real. A gente vê o primeiro ataque de monstro e é sangue pra todo lado, é víscera, é tudo isso que a galera do terror gosta, que a gente da HBO gosta. Quem tava com saudades de Game of Thrones aí, matou a saudade, né? Tipo, de toda a sanguinolência. E aí, cara, começa a carnificina, e a carnificina que não para, porque é essa raça que começa a morder os outros, e tem a coisa do vampiro, e é outra referência ao Drácula, né? Outra série super, super tradicional, e aí os próprios guardas começam a ter que matar eles mesmos, porque eles estão super violentos ali, sendo atacados, e é a coisa do medo da luz. E pra mim, aqui, acho que até uma outra alusão de, tipo, a luz representar até o conhecimento, sabe? A luz representar não apenas a luz física, né? Que esses monstros têm medo, mas a iluminação, quase do iluminismo ali, francês ali, né? Do igualdade, fraternidade e tal, pra gente ter a iluminação de, tipo, cara, essa galera não tá vendo, essa galera tá... Eles estão nas trevas, a gente tem que iluminar o caminho deles pra eles não atacarem a gente, sabe? A minha leitura ali foi até um pouco mais... Foi bem profunda. Mais profunda. Você foi longe. Eu só, na verdade, como eu não tinha a referência do livro, né, porque eu comecei a ler o livro faz pouco tempo, eu acho que quem assistiu falava, apaga a luz, apaga a luz, apaga a luz. Pro tio George não morrer. Então, eu gostei bastante dessa cena, gostei da referência do Drácula, e eu também gostei muito dessa análise, Isidoro. Meu Deus do céu, perfeito. Perfeito. Então a gente vem ali e aí eles, óbvio, conseguem fugir, porque são nossos heróis, e aí o perigo leva eles onde eles sempre quiseram estar, que é em Ardan, e é uma casona no meio do nada, e óbvio que a gente vê o carro da mocinha loira que tava lá,
aquele carrão antigo, bonitão, prateado, né? Que nem se mexe quando os moleques batem nele. E um loirinho muito estranho, um loirinho muito de filme de terror, né? Daquele filme que tem as crianças loiras no meio do milharal, sabe? Então, olha pra ele e fala, finalmente você chegou em casa. A gente tava te esperando. E aí começou esse primeiro episódio de Lovecraft Country da maneira que tinha que começar, muito incrível, né? Tipo, muito impressionante, desde as referências, citar o James Baldwin, música negra, esportista negro. E ao mesmo tempo, como o Walter falou, me falou super, super divertido, né? Super, super divertido, não para um minuto, você tá sempre vendo. E você se sente mal, e acho que é isso que você se sente mal entendendo no papel do negro ali, né? No papel do personagem principal. E você não sente dó dele, né? Tipo, que acho que é um dos grandes problemas de peças audiovisuais nesse sentido. Normalmente colocam os personagens sendo coitadinhos, e dessa vez eles não são coitadinhos, mas eles ainda não conseguem sair do próprio sistema, né? Exato. Então a gente tá aí. E o que vocês estão esperando aí pro resto da temporada, hein? Já tem alguma teoria? Quem são os loirinhos? O que tá acontecendo? Como é que é pra vocês aí, Amy? Aí eu fiquei com uma sensação de Corra. Quando abriu a porta, eu falei, ai meu Deus, gente. Porque é aquilo, né? A gente sempre espera o horror quando se trata de um branco, seja bem-vindo, falando pro negro, né? A gente não sabe. Mas eu espero mais horror cósmico, mais referência a Lovecraft, mais referência a outras obras também. Espero muita força feminina, a Letícia aí representando as mulheres pretas. E eu também espero que não coloquem estereótipos no Érico, sabe? Que ele continue esse protagonista bem sensível, que consegue enxergar o outro e consegue ter empatia. E você, Walter? Ai, nossa, eu espero descobrir muitas coisas importantes, porque tem uma cena em que o tio George, ele abre o livro e vê a foto de uma mulher. E eu não sei se aquilo ali, se aquela foto daquela moça é a mãe do Atticus. Eu acho que vai ter muita treta em família ainda, viu? Eu acho que em determinado momento esses protagonistas, eles vão entrar em conflito, e eu acho que isso vai ser bem perigoso, assim. Mas tô muito empolgado e tô descobrindo, né, a série. Eu acho que eu não vou nem ler o livro, porque tá muito gostoso descobrir as coisas assistindo. Então é isso, eu tô achando que vai acontecer, nossa, tipo, muita coisa, principalmente com o pai do Atticus. Acho que esse arco com o pai do Atticus vai ser bem pesado, né? O que ele foi fazer em Arden, o que ele tem a ver com os loirinhos, ele é amigo deles, não é? Como é que um negro trabalhando com um branco nessa época? Tem muito pano pra manga aí, e tanto pano, várias referências que a gente falou aqui. Se você perdeu alguma dessas referências, você quer ver de novo, quer confirmar, tem teorias da conspiração, quer mandar pra gente, quer comentar, cara, você tem a chance de rever tudo isso no seu app da HBO Go, né? Então entra lá, ou vê de novo quantas vezes você quiser, tem todo o catálogo da HBO lá, pra você ver outras séries, né? Tipo, eu altamente recomendo rever o Watchmen, que são séries que conversam muito entre elas, né? O papel do negro, o papel da supremacia branca, o que tá acontecendo. Então entra lá na HBO Go, assina aí se você perdeu, ou tipo, rever o episódio nas reprises que a HBO vai colocar a semana inteira, mas não perde. Todo domingo o episódio vai pro ar na HBO, acabou o episódio, o podcast vai estar aqui pra você, com todas essas teorias, essas referências, esse bate-papo aqui. Você vê que a galera não tá pra brincadeira. O Walter e a Milena vieram, tipo, igual o Atticus e a Letícia armado, sangue nos olhos. Estamos hackeando o sistema. Pra falar com a gente aqui, eu sou o tio Jorge, tô ali dirigindo, escrevendo o meu livro, o meu livrinho de como passear, a minha filha escrevendo HQ e tal. E é isso aí. Então a gente se vê aí domingo que vem, e esse aqui foi o primeiro podcast de Lovecraft Country, a série original da HBO. A gente se vê semana que vem, gente. Até mais. Tchau, gente. Beijos. Até a próxima. Tchau, gente. Até a próxima, hein? Você acabou de ouvir o podcast oficial de Lovecraft Country, a série original da HBO, escrito e apresentado por Milena Souza, Walter Regi e MM Isidoro, dirigido por MM Isidoro, produzido por Guilherme Pinheiro e Maiara Isidoro, editado por Jéssica Correia. É uma produção da Ampere e da HBO. Ampere.